Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, esse espaço dedicado a apresentar a você pessoas especiais e atrações sempre muito bacanas. E olha, hoje nós estamos aqui em 4 presenças especiais, porque geralmente eu entrevisto um por vez, né? Mas hoje eu vou entrevistar 4 pessoas. Pode mostrar aqui a câmera? Olha só, nossa, quem será essa trupe, né? Quem serão? Por que eles estão juntos? Muito bem. Nós vamos estar divulgando uma peça de teatro bacana chamada Sonho Americano, que ela vai estar em cartaz em breve. Eles vão falar certinho o teatro, horário, tudo bonitinho. Mas antes eu quero apresentar cada um deles. Eu estou aqui com a Camila Costa Mello. Olá, tudo bem? Eu estou com o Luiz Quecchia. Olá, boa tarde. Bom dia, boa noite, não sei qual horário que pode ser, depende do horário que você vai assistir. Estamos aqui com o Flávio Passos. Oiê. Tudo bem, Flávio? E também com o Gabriel Santana. E aí, gente, tudo bem? Muito bem, eles estão com a peça O Sonho Americano. Mas antes de falar do Sonho Americano, eu quero falar um pouquinho da realidade de cada um, conhecer cada um, primeiras damas. Camila, como é que você começou nessa estrada artística? Como é que veio a questão de ser atriz? Olha, eu comecei com 17 anos, na época eu achava que era tarde, hoje eu acho que foi muito cedo, né, na verdade. Mas foi muito engraçado. Eu nunca gostei de teatro. Aí eu tinha uma amiga que gostava muito de teatro. E aí ela falou pra mim, vamos fazer um curso de teatro? Eu falei, que bobagem, quem faz teatro? E ela me matriculou no curso. Ela me matriculou. E aí ela falou, vamos fazer? Eu falei, não sei se isso é pra mim. Ela fez uma semana de curso, nunca mais voltou, e eu fiquei lá até hoje, nunca mais consegui sair. Que bacana. E aí acabei fazendo, enfim, primeiro curso de teatro, e depois segui carreira trabalhando com isso profissionalmente. Mas é um ambiente muito apaixonante, né? Então é difícil você começa a fazer. Eu fiz outras faculdades, mas a gente acaba realmente envolvido pelo fazer artístico, e de lá pra cá eu fiquei. Maravilha. Você fez um pouquinho de teatro amador e profissionalmente faz quantos anos já? Profissionalmente, eu acho que faz 15 anos. Bastante tempo já. Bastante tempo. Que maravilha. Vamos falar com o Luiz um pouquinho. Ô Luiz, você é produtor, diretor, né? Você está nesse ramo. Quando você começou e também da onde veio esse interesse pelas artes, pelo teatro? Eu acho que eu tenho alguma coisa muito semelhante com a Camila nesse sentido, porque no começo eu sempre gostei muito de artes visuais, artes plásticas, né? Então eu fiz curso de pintura, de desenho, enfim. Mas quando eu era garoto, adolescente, eu fui me matricular na Escola de Artes da Prefeitura de Osasco para fazer curso de pintura. E havia uma condição de, para fazer o curso de pintura, ou se pretendia que, né, não era obrigatório, mas se tinha uma certa pressão para fazer o curso de teatro. Não era a minha vontade de fazer teatro, mas como eu queria fazer o desenho, eu fui fazer o teatro. Me apaixonei, né? Na verdade, eu comecei a fazer teatro, eu queria fazer cinema, então eu quero ser ator de cinema. Aí eu descobri que não dava para fazer cinema naquela época, né? Não era assim tão fácil. E eu fui descobrindo o teatro, como ele era de fato, né? E aí eu me apaixonei pelo fazer teatral. Mas logo no começo eu já percebi que eu tinha mais facilidade com a direção e a escrita do que com a atuação. Mas é interessante porque em alguns momentos eu desisti de fazer teatro, né? Mas sempre aconteceu alguma coisa que me puxava. Uma dessas situações foi um sonho que eu tive, né? Eu estava montando uma peça lá em São Paulo e tudo deu errado, absolutamente tudo deu errado. Eu me conformei em ser um professor. Na época eu estudava educação artística, eu pensei assim, eu vou ser um professor de educação artística frustrado, mas tudo bem, a vida é isso, né? E eu tive um sonho muito interessante, que no sonho ele praticamente me empurrava e dizia assim, olha, você tem que continuar fazendo isso porque é o que te resta fazer, né? É o que te dá sentido na vida. E continuei, é isso, né? Então agora a gente fundou a companhia no ano de 2000, a Companhia Teatro dos Ventos, e desde então, né, teve muita troca no elenco da companhia, mas a gente tem conseguido manter um trabalho bem estável, bem produtivo, que deu uma paradinha um pouco durante a pandemia. Durante a pandemia a gente ficou fazendo mais alguma coisa de audiovisual, mas desde então tem sido um trabalho bem interessante, assim, bem criativo. Maravilha. Vamos falar com o Flávio, vou fazer aquela piada infame. Quais são os passos? Só falta a bateria agora. Né? Olha, Jefferson, você já tocou meu coração. Já tocou meu coração porque eu sou o rei da piada sem graça. Adoro, amo, adoro.
Eu sou o rei da rima também. Ah, é? Eita, o meu forte é a rima. Maravilhoso. Inclusive, essa coisa dos passos do Flávio é uma brincadeira que eu adotei há muito tempo. Né? O meu Instagram hoje é Passos do Flávio. Tudo meu que eu vou fazer é passos do ator, passos de tal coisa, passos de... E essa pergunta, né, da arte, cada vez que eu olho para trás, eu encontro mais a arte na minha vida, assim. De maneira objetiva, a primeira vez que eu me toquei que eu queria ser artista foi numa sessão de terapia. Eu estava no estacionamento da TV Tribuna, que era onde eu trabalhava na época, né, afiliado da Rede Globo em Santos. Estava fazendo terapia e eu falei para minha psicóloga em voz alta pela primeira vez na minha vida, eu quero ser ator. Eu nunca tinha manifestado ou me visto dessa forma, né? E aí eu olho para trás as minhas escolhas, o que eu fazia na minha vida e sempre essa urgência de pôr para fora necessidades e urgências internas, né? E aí vai a minha mãe junto, que minha mãe me incentivava, minha mãe comprava fantasia para mim, então tipo eu tinha fantasia do Hércules, eu tinha fantasia do Aladdin, eu queria fantasia do Batman, mas do Batman não tinha pro meu tamanho, eu tive que me conformar com a do Robin. Uma tristeza. Tinha do Robin. Pro meu tamanho não tinha. E aí cara, aquilo virou figurino nas brincadeiras que eu fazia em casa, assim, os meus amigos que iam em casa brincar tinham que entrar na minha onda comigo, eu apresentei peça na sala da minha casa. Na minha casa tem uma varandinha para a sala, tem uma cortina que fecha. Então era a cortina do meu teatrinho, né, ali de casa. Fora as brincadeiras de boneco, de carrinho, que eu viajava nas histórias. E aí primeiro eu botei na minha vida que eu queria me expressar através da bola, sendo jogador de futebol. Santos, né? Não, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, achei que você morava em Santos. Não, você só trabalhou lá. O Santos foi a minha segunda tentativa de me expressar, que foi no jornalismo. Aí eu passei pelo esporte interativo, eu passei por Cuiabá, na TV Cuiabá, pelo amor de Deus, gente, não. TV Centro-América. TV Morena, depois TV Tribuna por último. Aí junto com a Globo, né? Trabalhando nas afiliadas da Globo. E aí, depois desse grito que veio, aí a arte. E quantos anos já você está como ator profissional? Olha, dessa maneira consciente, dessa maneira estudando, são 2 anos. Não é muito tempo, comparado com os meus colegas aqui de sofá, mas são 2 anos bem intensos. E de jornalismo você ficou quanto tempo? 11 anos. 11 anos? Só com jornalismo, Que beleza, 11 anos. Muito bom. Ainda tem uma coisinha ou outra aqui de jornalismo, mas o caminho hoje é a arte. De certa maneira, são 2 maneiras de contar histórias, né? Sim, com certeza, exato. Exato. Gabriel, fala um pouquinho. Bom, o Gabriel já é mais conhecido assim do grande público, né? Fala um pouquinho do seu começo, Gabriel. Você começou como? Publicidade, cara, ninguém teatro? Quis começar sendo ator, né? Que impressionante. A gente incentivando as pessoas. Atue. Eu não queria ser atriz. Eu queria fazer artes plásticas. Mas eu sou jornalista há 11 anos. Parece que foi o que sobrou, né? Parece que foi... E comigo também foi assim. Então, que ótimos exemplos vocês estão assistindo, hein, gente? Eu também não queria ser ator. Eu tinha uns 11 anos de idade, e aí eu tenho uma irmã mais velha. Minha irmã na época tinha 15 anos, hoje eu tenho 25, ela tem 29. E a minha irmã tinha um sonho, na época da adolescência ali, de ser modelo de passarela. E minha irmã é muito alta, como vocês lembram. Ela tem 1,60 de altura com 29 anos. Poxa, que beleza. Então as chances dela na passarela sempre foram muito altas, como vocês podem observar. Só que não. E aí, minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, para poder cuidar melhor da educação dos filhos, etc, etc. Meu pai trabalhava. E a minha mãe, né, querendo realizar o sonho da filha, levava minha irmã para umas agências de modelo. Só que eu não podia ficar sozinho em casa. Então, eu ia arrastado junto. E hoje em dia, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu acho. Sim. Mas eu fui uma criança muito chata, muito pentelha. Eu não sorria pra nada, eu fazia tudo com cara de quem não tava gostando. Às vezes eu tava gostando de jogar bola, mas eu tava, sério, assim. Sim. Então, assim, eu não sabia sorrir, não sabia fazer nada, não gostava de conversar, não gostava de gente. Era tipo isso. E aí minha mãe me levava para as agências, e as agências falavam, não, seu filho maravilhoso. Olha como ele é expressivo, comunicativo. Eu assim, ó.
Faz um book pro seu filho também. Queria vender book, né? Que fazer o da minha irmã, queria fazer o meu também. A sua irmã que felizíssima. A minha irmã com você, felizíssima, né? e eu lá, marrento, o cara fechada. E aí minha mãe, não, vamos fazer pro Gabriel também. E aí eu fui aprendendo a fazer, assim, com 11 anos eu fui fazendo um book, no ano seguinte fui fazendo outro, fui fazendo teste para comercial, comecei mais na área da publicidade, e aí eu fui começando a gostar. Começando a sorrir uma vez na vida. Minha mãe, olha, esse menino sabe sorrir. E aí, dos 11 aos 13 anos, eu fui fazendo esses comerciais. Nesses 2 anos, a minha irmã viu que não era aquilo que ela queria, porque ela não tinha tamanho para ser modelo de passarela, então tinha que... Não ia alcançar o sonho, então ela acabou indo para a área da publicidade. Hoje em dia ela é publicitária formada. E eu comecei a gostar. Desses 11 aos 13 anos, eu gostava de fazer esses testes, gostava de fazer esses comerciais, mas também não sonhava em ser ator. Também venho de uma família de classe média baixa, então o dinheiro que eu fazia, óbvio que guardava um pouco na poupança para mim, mas eu ajudava muito em casa também. E aí, com 13 anos, surgiu a oportunidade da agência que eu estava de fazer teste para novela, que foi Chiquititas. Não pensava em prosseguir com a carreira, transformar isso em um ofício mesmo, mas surgiu essa oportunidade. Eu abracei com unhas e dentes, meus pais toparam, nunca foi uma forçação de barra dos meus pais, sempre foi uma decisão minha, com a maturidade da época que eu podia selecionar o que eu podia entender, eu entendi, topei fazer. E aí, no meio do processo de Chiquititas, eu me via pensando mesmo, é isso mesmo que você quer pro resto da sua vida? E eu, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E aí foi quando eu iniciei os estudos no teatro, formação de bacharel, pós-graduação, foi onde eu conheci a Camis e surgiu o convite para fazer a peça. E não tenho desejo de fazer outra coisa que não seja algo relacionado às artes dramáticas. Você falou do negócio, só para complementar a brincadeira que você fez, que ele falou a respeito de, ninguém aqui queria ser ator, né? Ninguém aqui queria trabalhar com arte, tá todo mundo aqui. Mas me veio à cabeça a primeira semana que eu tive no Célia Helena, que foi onde eu estudei, onde eu me formei ator profissionalmente nos meus estudos. E aí uma das professoras que estava mediando esse encontro com os alunos, né, o primeiro encontro dos alunos, palestras, né, enfim, conversas, ela citou uma entrevista da Fernanda Montenegro, que ela deu, acho que foi para o Roda Viva, eu sempre esqueço, eu já contei isso várias vezes. Foi pro Roda Viva. E a Fernanda diz basicamente o seguinte, ela é perguntada, o que você diria para um ator que está começando? Aí a Fernanda diz, desista. Mas se você desistir e a comida perder o sabor, as flores perderem o cheiro, o pôr do sol perder a cor, então volta. Que lindo isso. Mas porque você tem vocação. E aí você não tem mais nada que você possa fazer. Então nós aqui todos tentamos ir para outros caminhos. A gente tentou ser alguém na vida. Porque não deu certo. Mas a arte trouxe a gente de volta. A sua companhia ela foi fundada em 2000, correto? Fala um pouquinho do seu trabalho. Quantas peças você já encenou? Quantos espetáculos você já colocou em cartaz? Para o pessoal conhecer um pouquinho da companhia. Bom, a Companhia Teatro dos Ventos, ela surgiu com outro nome. Ela surgiu com o nome de Teatro Lazuli. E ela surgiu dentro do Cinearte, né? Eu era professor do Cinearte, professor de educação artística, e ia acontecer os festejos de 50 anos da escola, e alguns alunos decidiram montar uma peça de teatro, e eu fui colocado ali para montar essa peça, naquele período que eu contei, em que eu estava já desistindo de fazer teatro, né? E aí a gente montou a peça com os alunos, ficou muito legal, porque o pessoal pensava que seria uma peça... aquela coisa mais escolar, né, de montar uma pecinha e tal. Não, a gente pegou uma peça do Dias Gomes, desmontamos a peça, ela foi apresentada em vários ambientes diferentes, a peça ia andando. E os alunos me chamaram para uma reunião e falaram assim, a gente quer continuar fazendo teatro, quer fazer com você. E aí eu falei que não era assim, não, mas vamos. E a gente montou a companhia saiu do Cinearte, né, começou a ter uma vida própria, enfim. Mas eu comecei a fazer teatro em 1990, na Escola de Artes, né, do Antônio César Salvo, da Prefeitura, com o professor Inácio Gurgel. De lá para cá, eu nem sei dizer quantas peças foram, porque deve ter sido umas 15, né, 15 ou 16 peças. Monta quantos espetáculos, na média? Olha, a gente tem ano que a gente monta 2 espetáculos, tem ano que a gente monta um só, mas dá aí uma média de 16 espetáculos, né? A gente teve alguns momentos muito marcantes. Por exemplo, entre 2009 e 2010, a gente se aproximou do movimento de teatro de rua brasileiro, nos tornamos um grupo de teatro de rua por muito tempo, ficamos 11 anos fazendo teatro de rua. Foi o período que a gente mais viajou como grupo, né? Justamente porque o movimento de teatro de rua
no Brasil, ele é muito organizado, então a gente viajava muito, conhecendo a sede dos outros grupos, nos apresentando. E a gente retornou agora para o Teatro de Caixa com esse espetáculo, né, O Sonho Americano. E a companhia ela tem algo que eu acho que é interessante, porque as pessoas não lembram disso, né, mas Osasco tem uma história teatral que é fascinante, né? Uma dessas figuras é o Rubem Pignatari, que está no elenco com a gente, né? O Rubem já com 80 anos de idade, 56 de profissão, e voando em cena, né? Voando em cena. Osasco tem uma história muito interessante de teatro, né? Assim, desde os anos 60 até hoje teve grupos e atores e atrizes e dramaturgos importantes no cenário nacional. E, de alguma forma, a companhia ela se sente muito herdeira dessa história, né? Então, a gente sempre afirmou muito que nós somos um grupo de teatro de Osasco, em primeiro lugar, da região oeste, em segundo, né? Então, a gente dialoga muito com as cidades aqui do entorno, com Barueri, com Jandira, com Carapicuíba, enfim. A gente até brinca, às vezes eu fiz faculdade, enfim, né? Estudei teatro na faculdade, e às vezes eu ia nos encontros acadêmicos e eu citava o Rubens, citava o Toninho, os caras, mas quem que é esse cara que você está citando? Não, o cara que faz teatro na minha cidade. Pô, mas, não, a minha referência é essa, né? Minha referência prática são esses. Então, eu acho que a companhia ela tem um pouco disso, de tentar o máximo possível carregar a história, carregar os sentidos do teatro da cidade. Não é à toa que essa peça ela se constrói, né, o texto dela se constrói a partir de relatos tanto de fazedores teatrais quanto de agentes políticos, já que a peça fala da época da ditadura, né, que eu entrevistei. Eu fiz alguns artigos sobre a história do teatro de Osasco, principalmente do teatro político, entrevistando não só pessoas do teatro, mas militantes da época, dos anos 60 e 70, né. Então, é uma forma que a gente tem de tentar dar uma continuidade, né, à nossa história teatral, à nossa história local. A companhia tem essa preocupação desde sempre. Maravilha. Ô Camila, você está na companhia desde 2013. 2013, 2013, né? Como é que é para um ator integrar uma companhia? Você tem, entre aspas, muitas aspas, uma maior segurança de saber que vai ter trabalho sempre ou não? Pauleira, tem que correr atrás de tudo, troca a lâmpada lá que queimou. Como é que é isso aí? Olha, eu acho que tá numa companhia tem muitas coisas legais, assim. A primeira é que você sempre tem parceiros para debater o que você tá achando sobre o mundo. Então, de certa forma, é uma coisa que não te deixa muito solitária ter uma companhia, porque você tem sempre pessoas que estão ali pensando um pouco como você, enfim, então, querendo um pouco as mesmas coisas que você. Então, eu acho que isso eu sempre, desde que eu comecei a fazer teatro, eu sempre integrei grupos de teatro, porque eu nunca soube fazer teatro sozinha, no sentido sozinha sem parceiros que estão buscando uma coisa comum, assim. Então, tem uma coisa de uma segurança, mas não sei a quanto ela é a nível financeiro ou de estabilidade, assim, de trabalho, mas tem uma coisa de projetos comuns, assim, né? Pessoas que estão pensando um pouco sobre a vida, assim, que está o mesmo caminho. Então, acho que isso é interessante. A questão de trabalho, a gente sempre pensa em projetos. Então, por exemplo, o Sonho Americano vem de um debate que o Luiz tá propondo há um tempo, que vem um pouco do mestrado, do doutorado dele. Então, é uma coisa da qual a gente já está trabalhando há um tempo. Então, uma hora isso fica mais palpável e ele vira um projeto que a gente realmente vai pensar em como trabalhar ele em várias esferas, né? Vai fazer espetáculo, o projeto vai circular por alguns lugares, enfim. Então tem isso, assim, eu acho que acaba sendo quase uma pílula contra a solidão, sabe? Sei, muito bom. A gente está num grupo de teatro com parceiros, assim, que são pessoas muito queridas, né? Então é muito... Acho que a gente estava falando de todo mundo ficou preso no teatro, porque tem isso, né? A gente não está sozinho, né? Isso é muito bom, porque nada depende especificamente só de você, né? Tudo depende do coletivo, né? Então isso é muito bom de fazer teatro. Um esquema de pirâmide que deu certo. É verdade. Exatamente. Ô Flávio, você é novinho, né, na carreira. Fora a companhia, você já teve outra experiência? Fora a companhia de teatro? A companhia O Teatro dos Ventos, especificamente, já. Esse é o meu 4º espetáculo profissional. Mas já é na companhia ou é o primeiro na companhia? Não, primeiro com a companhia Teatro dos Ventos. Primeiro com o Luiz e com a Camila.
E antes disso, eu tinha trabalhado com Os Hipócritas, que foi a minha estreia, né, profissionalmente nos palcos. Uma companhia de Carapicuíba, com o Caco Soares, né, um diretor, um amigo, um cara... Super querido, né? Não é? Super querido, gosto. Super querido, adoro o Caco muito também. Legal. Muito coração. A gente fez 2 peças juntos. A primeira foi A Casa de Todos os Santos, um espetáculo que teve uma repercussão, inclusive, porque por causa do meu passado, né? A manchete estava pronta, né? Ex-repórter da Globo aparece pelado em peça. Se você procurar, você acha até a Sônia Abrão falando disso. Esse é o primeiro espetáculo que você ficou pelado? Pelado em 2 cenas. E tinha uma foto dele na Sônia Abrão, assim. Sim. A Sônia Abrão... Era Sim. censurado? Não, amigo, é uma posição que não aparece nada. Ufa. Então, é um ângulo... Caco dirigiu, inclusive, isso sim, também, sim, né? sim. Pra não dar problema. não ficar uma coisa barata, assim, só a nudez pela nudez, né? Mas isso me rendeu uma participação na Sônia Abrão. Dei entrevista pra Sônia. Foi uma loucura, assim. Você der o Google Repórter Globo nu, vai aparecer minha você. foto. Por acaso Sou eu. será você. Serei eu. Se eu tivesse me contado isso antes, eu tinha tirado sua roupa nessa tela. Mas a primeira peça foi A Casa de Todos os Santos, que deu essa repercussão. Depois a gente fez 666.9, quase 7. Sem nudez, essa. Aí eu fiz uma parceria também com Os Profanos, onde a gente fez Era Uma Vez no Carandiru. E aí agora estamos fazendo o sonho, estamos vivendo Sonho americano. o sonho americano. Então tive algumas outras participações, além de algumas montagens no Célia, né, que foram montagens ali estudantis, né, de pesquisa, de estudo, que foi onde eu conheci a Camila e depois... Pô, te dirigi ontem. Não, então. Mas eu conheci a Camila por causa de outros... Eu tô vendo que a Camila é tipo fio condutor, né? Eu conheci a Camila, Relações públicas da companhia. Olheira. Muito bem. Ela é uma agitadora cultural, já tô vendo tudo. Ô, Gabriel, você já trabalhou em TV em grandes estruturas, fez Pantanal, que você teve que ir lá bem longe para gravar um pouquinho, né? Mas eu vejo assim que o ator ele tem quase uma necessidade assim que vem do âmago, do fundo da alma, de estar no tablado, estar na peça, estar no palco. Por que o teatro é algo assim tão fundamental para o desenvolvimento do ator? Cara, complexa essa pergunta, mas vamos tentar responder. Eu tenho a impressão, para não dizer a certeza, de que é impossível desassociar o teatro ao tempo que a gente vive. O teatro nem a arte do tempo que a gente vive. E aí quando a gente pensa em uma emissora, um filme, um produto cultural que está inserido dentro do capitalismo, a gente tem que entender a lógica do capitalismo, que é o lucro. Se é o lucro, tem que ser o máximo de pessoas possíveis para assistir. E quanto mais generalista for um produto, mais pessoas você alcança. Quanto mais específico, mais intrínseco você consegue atingir o público, só que vem para menos pessoas. Então, TV, a maioria desses cinemas mais comerciais, óbvio que a gente tem cinema de guerrilha, a gente tem cinema que é dito como cult, mas, em geral, os produtos que eu fui inserido desde o começo da minha carreira são esses produtos comerciais que é para atingir o máximo de pessoas possível, que tem o seu valor, tem a sua mudança social, tem a sua mudança cultural. Eu já ouvi o relato de um cara que veio para o Brasil, uma pessoa de África que veio para o Brasil, que falou, cara, eu vim para o Brasil porque eu vi uma novela brasileira e vi, cara, se existe isso numa novela, provavelmente é um país que vai ser muito mais fácil de se viver do que o país do que eu vivo, porque se essa pessoa tem essa liberdade, se essa personagem tem essa liberdade de falar isso na novela, de viver dessa forma, é porque o brasileiro médio também consegue viver dessa forma. E a realidade do país dele era muito diferente, socialmente dizendo. Então, eu sei que tem um impacto, tem a sua importância social, mas eu acho que quando a gente fala da substância do ofício do ator teatral, do ofício que é ser feito o teatro, a gente vem do debate mais latente da sociedade possível, onde dói na ferida ou onde impacta de fato na ferida, e a gente não tem tanto
a gente tem menos. Óbvio que é importante ter o apego, porque a gente quer sobreviver, a gente não quer viver de... Ninguém vive de arte, nossa, eu estou vivendo de arte. A gente precisa sobreviver, sim, mas eu sinto que no teatro a gente é menos amarrado a essa lógica capitalista do lucro a qualquer preço e precisa lucrar o máximo que a gente pode. Então a gente consegue tocar com mais delicadeza, com mais tempo, e mais tempo de ensaio essas questões, e a gente consegue se aprofundar muito melhor. E aí, quanto mais você se aprofunda, mais você também treina como ator, né? É muito diferente você só ter um ensaio e gravar 12 cenas num dia do que um processo de 5, 6 meses que a gente teve para fazer um texto de 1h50. Então, quanto a gente consegue se aprofundar e melhorar como ator artisticamente, também é muito maior. Óbvio que tem outros aspectos que eu poderia abordar do porquê que é muito importante fazer teatro, mas eu acho que, principalmente no momento político que a gente vive, eu acho importante ressaltar essa esfera, essa ótica do capitalismo. Você falou, só complementando um pensamento que me veio, você falou a respeito dessa coisa de alimentar, né? A gente precisa alimentar o estômago, a gente precisa alimentar o corpo, mas a arte, e principalmente o teatro, pelo jeito que o processo é feito, ele alimenta a nossa alma também, né? A gente precisa alimentar todos os corpos, né? Corpo mental, corpo espiritual, corpo físico. Eu assumo que eu estou um pouco cansado de alimentação espiritual. A gente quer ganhar dinheiro sendo artista, a gente merece ser valorizado. Muito bem, vamos falar agora então do sonho americano, esse espetáculo. Luiz, onde está em cartaz o sonho americano? Tell us, please. Nós vamos fazer agora esse próximo final de semana, dia 9 e 10, na Escola de Artes, no Teatro Nivaldo Santana, que é um teatro que fica dentro da Escola de Artes César Antônio Salve, que fica ali na rua Tenente Avilar Pires de Azevedo, 360. É aquele prédio todo envidraçado que fica atrás da Biblioteca Central. Tá. No dia 9, a apresentação é às 8 horas da noite, e no dia 10, às 7 horas da noite. Beleza. Com o estacionamento no local, as pessoas dizem que é importante falar isso, né? É importante, importante. E... Perto do metrô também, para quem quiser ir do metrô. Da estação de trem. Estação de trem. Isso. Muito bem. E fala vocês não estão em cartaz numa temporada fixa no teatro, vocês vão andando de teatro em teatro. Não, nós acabamos de concluir uma temporada no Teatro Leni Guariba, lá na Praça Roosevelt. Tá. Né? Essas duas apresentações em Osasco para a gente apresentar na nossa cidade, sim, né? claro. Foi onde a gente conseguiu, foram as datas que a gente conseguiu. E onde a gente ensaiou. E onde a gente ensaiou, quase todo o processo. E o ano que vem a gente retoma a temporada no Leni Guariba. E estamos vendo também outros teatros. A ideia é a gente ficar com essa peça em cartaz ao longo de 2025, quase todo ano todo. Legal, e vocês pretendem viajar com esse espetáculo? Isso, também. A gente está já organizando algumas viagens para o interior, né? Atenção, secretários de cultura da cidade, do estado de São Paulo, entrem em contato aqui com o Luiz Quequia e chamem esse espetáculo para a sua cidade. E você também, de outros estados, outros lugares, pode chamar também que eles vão, tá bom? Pastor Gabriel, Bispo Santana. Agora, deixa eu perguntar, vou até para você e para a Camila. O tema da ditadura militar é um tema importantíssimo, uma marca indelével na história brasileira, porém, de 85, vamos ver, de 85 para cá, que foi a abertura oficial, acho que já foram milhares de filmes, novelas, séries na TV, e peças de teatro, então, nem se fala. Como fazer uma abordagem original de um tema importantíssimo, mas sem cair no clichê? Nossa, excelente pergunta. E eu vim preparado para ela. Ainda bem, né? Ele veio ensaiando o texto no carro. Entendi. Porque a gente pensou nisso quando a gente começou a escrever a peça. Né? A peça, eu escrevi a peça porque a Camila queria montar uma peça com uma amiga dela, que acabou não fazendo parte do processo. Né? Foi exilado. E aí, pensando no tema, acabamos caindo na ideia da ditadura. Mas eu acho que as peças, os livros, os filmes sobre a ditadura, elas ficam normalmente em dois grandes campos. Ou é aquele em que você fala da ditadura e a questão familiar é uma espécie de um pano de fundo. E aí vou pegar exemplo de dois filmes porque é mais fácil as pessoas buscarem.
que é o Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil é um filme clássico dos anos 80, que mostra ali o que foi a ditadura militar a partir de uma confusão que acontece ali entre dois irmãos, né? E aí o irmão e a cunhada tentando encontrar o outro irmão dele que foi preso pela ditadura. Uhum. Mas a questão familiar ela é um pano de fundo que está expondo ali a ditadura. Ou você tem aqueles filmes em que a questão da ditadura é o pano de fundo, mas o que você está tratando são das relações familiares, como é aquele filme muito lindo, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né? Que está mostrando ali como é que é a relação das crianças, enfim. E a questão dos pais do menino serem da luta armada, ela fica meio como alguma coisa, um pano de fundo ali bem distante. Nesse texto, a gente trabalha como que a ditadura impacta a família. Então, as duas situações estão bem presentes em cena. Né? As questões da ditadura, elas aparecem, a questão da repressão, né? A questão do DOPS, enfim, está tudo presente ali, mas também a relação familiar está ali. Então, um não é pano de fundo do outro. Né? A nossa preocupação no texto também foi... o Gabriel falou isso, a primeira vez que ele falou, eu fiquei pensando, não é isso, mas depois eu falei, não, o Gabriel está certíssimo, que é humanizar a história, porque a tendência é você ficar trabalhando com aquele registro do vilão, né? Quem que é o vilão da história, quem que é o bonzinho, né? E também tem isso que eu acho que é algo de novo, não vou dizer que é a primeira vez que tem essa abordagem, mas é uma abordagem menos frequente, que é de tentar mostrar que todo mundo pode estar certo e todo mundo pode estar errado. Não estou dizendo que o papel do torturador é certo, não é isso, mas é tentar entender quais são as motivações que levam alguém a ser um torturador. Eu acredito, assim, eu sou historiador de formação, pesquisei a questão do autoritarismo no meu doutorado, enfim, e eu acredito que a forma mais potente de conseguir evitar o autoritarismo, né, de evitar essas expressões da extrema-direita, enfim, é conseguir entender como que funciona a mentalidade das pessoas que acabam aderindo a esse campo. Né? Acho que não adianta só demonizar as pessoas. Nesse período que a gente está vivendo, né, no Brasil, em que a gente acaba colocando rótulos muito simplistas nas pessoas, né? Esse é gado, esse é petralha. E eu acredito que a gente precisa ir para além dos rótulos. Né? Eu acho que os rótulos não estão nos ajudando. Então, não existe uma suavização, a gente não adocica a situação da tortura, um torturador é um torturador, mas algo leva um ser humano a se tornar um torturador de um outro ser humano. E se a gente não conseguir entender esse algo, a gente vai ficar só correndo atrás do problema depois que ele acontece. Né? Como que a gente entende a situação que leva alguém para isso? Então, a peça ela gira muito em torno disso. Né? O que leva uma pessoa a assumir uma postura tão agressiva e tão radical, né, de acordo com as situações que estão colocadas. Como é que a maioria das pessoas não entra naquela situação, não fazem aquela escolha, mas existem pessoas que fazem aquela escolha. Eu acho que essa é uma abordagem diferenciada que a peça tem. Eu só para complementar, é porque tudo que não é humano é distante, né? O ser humano distancia tudo que não é humano. Tanto os animais, natureza, o planeta. E aí, quando a gente olha para um cara que fez coisas absurdas como Hitler, por exemplo, ele é tão desumanizado que parece que ficou no passado e nunca mais vai acontecer. Mas, cara, vocês realmente acreditam que... tem vídeo de julgamento, tem documentário disso, dos soldados, de fato, falando com muita veemência, mas eu era obrigado a fazer isso, mesmo que eu discordasse. Eu era obrigado a fazer isso. Eram pessoas com famílias, eram pessoas com relações, pessoas com a sua ética, com a sua moralidade, sem julgar se era correto ou errado. Mas eram seres humanos que estavam dentro de uma máquina que fazia coisas horríveis e dizimou parte da Europa e uma etnia e uma expressão religiosa muito grande. E aí, se a gente chega hoje no Brasil e fala, não, ditadura acabou, ditadura é passado, ditadura não tem como acontecer de novo, se a gente não humaniza aquelas pessoas naquela época que foram capazes de fazer o que elas fizeram, a gente não consegue entender que hoje o nosso vizinho ou a gente mesmo é capaz de fazer a mesma coisa ou pior.
Então, se a gente não humaniza, se a gente não consegue humanizar todas as personagens, em todos os aspectos, e não estou falando passar, concordo com o que a Kéia falou, não é passar pano na cabeça, não é justificar e falar, coitado, que vítima da sua situação, não. Mas se a gente não consegue humanizar, se a gente não consegue entender as motivações das pessoas, o passado vai voltar a se repetir. As pessoas falam muito da ditadura como se fosse algo que já passou, mas a gente ainda sente muitos impactos da ditadura. São 40, de 85 para 25, vamos colocar aí, são 30 anos. 40 anos, obrigado, amigo. Eu sou de humanas. Você viu que não 85 eu fiz, a conta de 95, perdão, gente. São 40 anos. Quando a gente pensa em qualquer impacto histórico, a gente não pensa em menos de 40 anos. Então a gente ainda está vivendo os reflexos da ditadura, assim como a ditadura estava vivendo os reflexos da Segunda Guerra Mundial, que estava vivendo os aspectos da Primeira. Então uma bola de neve, que se a gente não olha para o passado, não entende, não corrige o passado, a gente só vive a consequência. A causa já teve, a causa é a ditadura. A consequência é o que a gente está vivendo hoje. Se a gente não toma consciência da causa e muda hoje o presente, a gente só vai ficar nessa bola de neve, de causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Então, se a gente não humaniza o passado para mudar, a gente vai ficar nessa eterna bola de neve que só vai ficar crescendo e vai ficar pior a cada ano que passa. Eu senti uma vontade só de dar uma contribuição também nessa questão, que é o seguinte. O Luiz falou a respeito da figura do torturador, né, dos policiais. Inclusive, o meu personagem é um dos agentes da repressão, né? E você olhar para esse cara, é muito fácil você formar uma opinião dele, né? Ou você concorda e aí você está falando muito sobre você, ou você rejeita facilmente também, isso é uma coisa que não diz respeito. Mas na peça a gente tem outras figuras que não são nem uma coisa e nem outra. Não é nem o guerrilheiro, não é nem o policial. E essas pessoas sofrem consequências com essas tomadas de decisão que o Luiz colocou, né? Que a música que o mundo toca e como é que você dança. E de acordo com essa dança que você tem nessa música, isso tem consequência para você, para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho. Então é muito interessante isso, e o Gabriel trouxe isso, nessa humanização de você colocar e você parar e pensar desse jeito. E quando o Gabriel fala a respeito dos reflexos da ditadura que a gente ainda vive hoje em dia, você não precisa ir longe. Hoje tem gente que defende que tem que ter um retorno do governo militar, que a gente tem que ter a volta da ditadura, que é no tempo da ditadura que era bom. Evolução gloriosa. Pois Evolução. Tem isso aí, o dramaturgo pôs isso aí no texto, né? Mas assim, eu tô brincando, é uma brincadeira. E aí, é muito interessante você ir para um teatro, você olhar, por mais que seja um assunto que muita gente já falou a respeito, mas se ainda é uma coisa urgente, né, quase 40 anos depois do fim desse período, sei lá, entre algumas aspas, né, do período mais bravo, mais repressivo, mais violento e sanguinário, ainda é muito importante a gente falar a respeito disso e fizemos 60 anos, né, do golpe esse ano, então muito latente para essas outras questões também, né, você olhar e você se confrontar, você defende? Então vem ver também o que é que você está defendendo. Dá uma espiada nisso. Entendi. E dentro disso, né, a Camila, a personagem da Camila, não vou falar que eu não vou dar spoiler, né, gente, você vai lá no teatro assistir, por favor, mas a personagem da Camila tem um papel muito importante e decisivo na história da peça. E ela é uma pessoa comum, né? Ela é uma pessoa absolutamente comum, que podia ser eu, podia ser alguém sentado na plateia, né? Agora também teve esse filme recente com a Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, a mãe do Marcelo Rubens Paiva, que ali na história ela era uma pessoa comum também. Como é que você trabalhou esse olhar, né, da pessoa comum que é impactada pela ação assim, de terceiros, ou do governo, ou do grupo de oposição? Como é que você fez esse trabalho para construir essa personagem? Essa é uma coisa muito interessante, assim. Opa! Pode deixar. A Beatriz, que é essa personagem, ela é uma personagem muito complexa, porque ela quer muitas coisas e nesse sentido é muito interessante essa dramaturgia do Luiz, porque parece muito com a gente. A Beatriz tem um lado que é muito parecido com ser artista, que é querer ser relevante, querer
querer fazer alguma coisa que impacte as pessoas. E ela tem um pouco esse desejo mas ela não quer ser artista, ela não é da arte, mas ela quer ser uma pessoa relevante. Em algum momento ela tem que tomar uma decisão. E ela vai entendendo o peso dessa decisão que ela toma. E na vida é muito assim, às vezes. Você dificilmente vai entender a decisão que você toma naquele momento. Às vezes, você só vai entender anos depois. Você acha que é uma coisa que aconteceu e que aquilo é um fato. Não. Isso vai... E a Beatriz tem isso. Ela toma uma decisão e ela vai vivendo as consequências dessa decisão. Então, é difícil, porque ao mesmo tempo que ela não é neutra no sentido de... Ela é levada pelo que está acontecendo. E ela tem que agir nas águas, nadar nas águas que estão colocadas, sabe? Uhum. Então, foi um papel muito difícil. Porque tem gente que chega no teatro e fala, a Beatriz é uma coitada. Ela é uma coitada. Tem gente que fala, eu te apedrejaria na rua. Uhum. Então, tem... porque eu acho que ela, de fato, mexe nessas duas situações, assim. Então, é um personagem legal, porque difícil, às vezes você pega um personagem que ele é só bom. Ele só tá mostrando na peça aquele aspecto dele. E não é. A Beatriz, ela tem muitas coisas dentro dela, e aí você acaba tendo que trazer muitas coisas suas como reflexão para poder conseguir dar vida àquilo, sabe? Então, é um papel muito, muito legal para mim, como atriz, fazer. E é muito legal também ver a reação do público quando encara a Beatriz. A gente tem cenas que é muito engraçada, né? Tem cenas que sempre tem uma reação. A gente ficou brincando que a gente paga R$10 para alguém fazer a reação. Porque é a mesma reação. Na cena, inevitavelmente, tem cenas que mexem com as pessoas. E elas têm essa alguma coisa que toca nela naquela cena. Fala, puxa, é isso? Como é isso? Então, é muito legal isso. Assim, você tá numa personagem que, de certa forma, impacta as pessoas, né? Que, de certa forma, ela tá ali te fazendo sair de um estado neutro, né? De só espectador passivo, né? Porque, às vezes, a gente fica, né? Com esse mundo muito... Com muitos estímulos, né? Uhum. Você fica um pouco espectador passivo da vida, né? E aí, quando você vai para uma peça de teatro e ela te faz reagir, de certa forma, é muito bom. Porque eu falo, pô, né? Tem um negócio ali, né? Então, eu acho, enfim, quando eu estou como público, e eu sou um público muito constante de teatro, eu sou uma pessoa que frequenta o teatro, se eu pensar assim, o que você gasta seu tempo livre e seu dinheiro? No teatro. Então, é muito legal. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta. Eu posso fazer um comentário? Tem algo interessante, porque quando eu estava escrevendo a peça, eu me pautei muito num livro de uma filósofa... eu não concordo com muita coisa que essa filósofa escreveu, mas eu acho que esse livro é bem interessante, que é a Hannah Arendt. E ela tem um livro chamado Eichmann em Jerusalém. O Eichmann foi um dirigente de um campo de concentração, né? Ele foi responsável por milhares de assassinatos, né? de presos, né? Sejam judeus, sejam comunistas, homossexuais que estavam no campo que ele administrou. E ele foi preso na Argentina, né? Ele foi sequestrado pelo Mossad, o Serviço Secreto Israelense, na Argentina nos anos 60, e foi levado para Israel para ser julgado. E foi o primeiro julgamento televisionado em tempo real, né? Para o mundo inteiro, né? E a Hannah Arendt, que é essa filósofa, ela foi chamada, né? Ela foi contratada por um jornal, se não me engano, o New York Times, para acompanhar o julgamento e fazer uma série de artigos que depois foram publicados como livro. E algo que ela aponta ali, que para ela foi um choque, porque ela disse que quando ela estava esperando ver o Eichmann como um monstro, né? Ela achou que ia entrar aquele oficial da SS nazista, né? Altivo e tal, e entrou um senhorzinho, né? Ela falou assim, um senhorzinho que poderia ser um avô de qualquer pessoa, é um senhor que se eu encontrasse na rua, eu ia falar, boa tarde, tudo bem, o senhor quer alguma coisa, né? E aí que ela cunhou uma expressão que é muito usada hoje nas redes sociais, que é a banalidade do mal. E isso mudou a cabeça dela, porque ela foi para fazer uma análise de um monstro, e na verdade estava fazendo análise de um ser humano que realiza monstruosidades, né? Nos debates que a gente teve dentro do grupo, recentemente lá,
foi justamente isso, assim, os personagens da peça, eles são monstros ou são seres humanos que fizeram monstruosidades? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que entender, a gente desmontar esse dispositivo que a gente tem de, se eu não concordo, logo é um monstro, mas é entender o que leva as pessoas a provocarem monstruosidades. Ô Luiz, então essa é a peça O Sonho Americano. Tem alguém patrocinando? Você quer falar? Apoios? Aqui pode falar, está aberto. Nós temos 2 apoios que foram fundamentais, né? O primeiro da Milena Marra, ela tem uma escola de dança e ela cedeu esse espaço para a gente fazer boa parte dos nossos ensaios, né? Nós dividimos os ensaios entre a Escola de Artes e o espaço da Milena Marra. E a padaria Pão do Paulo, que nos fornece ali um serviço de camarim que é fantástico, assim. Eu vou pela comida, praticamente, né? O negócio é bom. Pior que é muito É bom. bom. Muito É bom. Pão do bom. Paulo. O Pão do Muito Paulo. O pão é bom. E quem quiser apoiar a companhia, quem quiser também entrar em contato para convidar para fazer montagens do espetáculo em suas cidades, como é que faz? Entra em contato com? Olha, pode entrar em contato pelo celular e o WhatsApp, né? É 11 98695 5591, que é o meu. Pode ser pelas redes sociais da companhia, então você acha o Facebook facilmente Companhia Teatro dos Ventos, né? Deixa eu falar o endereço. O endereço do Instagram da companhia, que é @Cia Teatro dos Ventos, _SP. Maravilha. Ou pelo Facebook, né? Ou pelo WhatsApp. A chave do Pix, que é o meu Então, só para confirmar, nesse final de semana... Nesse final de semana, dia 9 e 10, na Escola de Artes, né? No Teatro Nivaldo Santana da Escola de Artes. No dia 9, no sábado, às 8 horas da noite, e no domingo, às 19 horas. Só queria fazer só mais uma observação, que a peça está linda, eu realmente, assim, sou suspeito para falar, evidentemente, mas a peça está linda, a equipe, o elenco no palco é maravilhoso, mas tem algo que eu acho que deve se destacar na peça, que é a presença do Rubem Pignatari, que eu acho que é um dos grandes atores do nosso país, e da nossa região, e ver o Rubem Cena aos 80 anos é algo de absolutamente inspirador, né? Temos também a Cristina Bordim na peça. A Cris também, que é uma super atriz. Ela é muito legal. Assim, dividir o palco com esses colegas é muito, muito legal. A Cris é incrível. Assim como o Rubem, o Flávio e o Gabriel, que são Ele já maravilhosos. está ficando carente. Maravilhoso. Eu posso só complementar a informação Pode, de pode. que os ingressos podem ser adquiridos via Simpla. Pelo Simpla. Simpla, se você procurar O Sonho Americano, você consegue encontrar os ingressos. E na bilheteria do teatro, 1 hora antes do espetáculo. Tem link, né, no perfil da companhia. Isso. E tem um link de Na compra. bio, link na bio. Link na bio. Link na bio, muito bem. Camila, Luiz, Flávio, Gabriel, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E viva o teatro brasileiro. Viva. Obrigado. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Está terminando mais uma entrevista da semana. Semana que vem nós retornamos. Continue conectado conosco.